Fala pessoal, para essa nossa primeira aula online, uma aula gravada, eu vou trazer um conteúdo que para mim é de suma importância. Toda vez que eu retomo a esse assunto, eu vejo como ele é útil no nosso processo de criação de pinturas, desenhos, porque ele vai do raciocínio mais essencial até os elementos mais complexos, que é o pensamento da miniatura, de reduzir a escala de uma obra, de uma pintura maior que você deseja fazer, pensando primeiramente em sua estrutura linear. Essa estrutura linear já vai carregar a dinâmica da composição, já vai carregar a distribuição dos pesos, que por sua vez também acompanha a distribuição dos valores e da estrutura de importâncias dentro da tua imagem, né? Aqui eu tenho um trabalho que eu fiz primeiramente em grafite, com a distribuição de apenas 4 valores básicos aqui, dentro da nossa escala de tons de cinza, né, da luz até a sombra. Eu utilizei 4 valores, 2 de luz, 2 de sombra, colocados no grafite e depois replicado aqui na aquarela mesmo, numa monocromia, num neutral tint, né, uma tinta cinza básica, né, buscando os mesmos conceitos que eu tinha, as mesmas distribuições de valores que eu tinha no grafite. Aí depois eu passei isso para uma versão final aqui, na aquarela completa, com paleta reduzida também, né? Partindo apenas de 3 primárias, estudando previamente toda a decomposição, todas as combinações que eu conseguiria extrair dessas 3 primárias, e cheguei até um resultado final aqui, apenas com essas 3 cores. Eu vou passar aí na tela para vocês alguns exemplos de inúmeros artistas que usam esse processo de trabalhar com a miniatura primeiro, onde você está estudando essa distribuição dos valores, a dinâmica da distribuição dos pesos e das linhas, e isso te dá uma grande vantagem na hora de partir para uma estruturação mais completa. Então vocês podem ver aí que é muito utilizado na indústria do cinema, né? Essas miniaturas chamadas thumbnails são muito usadas para fazer esses estudos de pequenos quadros chaves da animação, do filme, seja lá como for. A gente vê grandes artistas que utilizam esse processo também na hora de estudar suas paletas de cores. Estou passando aqui uns exemplos do Nathan Foulkes, um grande artista voltado para a indústria do cinema aí, que utiliza muito esse processo e compartilha conosco nas suas redes sociais. Então eu peguei algumas dessas imagens. E os exemplos que eu vou dar aqui na demonstração e vou passar de tarefa para vocês, segue esse mesmo raciocínio aí. Seja para composições de natureza morta, de paisagens, cenários, até para retrato, figura humana, esse raciocínio que vai do menor para o maior, né? É bastante proveitoso e espero que seja útil para vocês também. Vamos seguindo aqui. Então, depois de vocês terem visto alguns exemplos em vídeo, eu tenho aqui... Então, vamos partir para a parte prática agora, que eu vou fazer alguma demonstração e vou comentando, né, os conceitos que estão embutidos aqui, vou reforçando essa ideia, né? Primeiro eu tenho aqui a imagem que deu origem a esse estudo, né? Eu estava observando os encaixes que esses valores diferentes podem proporcionar para mim. Então eu tenho essa região aqui como a área de maior atenção, né? De maior luminosidade. Então já desde o estudo em grafite eu mantive ela limpa, assim, bastante branco, luminoso mesmo. E aí eu fui distribuindo os outros valores. Um tom de luz ainda. É o tom do céu, que cria esse degradê. As montanhas também não estão muito distantes disso. Toda essa área aqui fica meio que emoldurada por esses escuros, que para mim é a área de maior atenção. Nessa imagem aqui, o assunto é esse portãozinho e essa luz que está entrando aqui, é a beleza que tem nessa imagem, que é a motivação, foi a motivação para que eu tirasse essa foto. Então eu dei esse destaque aqui com essa luz.
emoldurada por esses escuros. Aí eu percebo já na foto que a região aqui dos lados é que é mais escura, né? Repeti isso no grafite. E a rua eu mantive assim não tão escura, para que não ficasse pesado demais, contrastante demais, então eu adaptei isso aí. Aí vocês podem ver novamente na aquarela aqui, né? Se a gente tem isso aqui em mente, a gente só tem que adaptar o material, lidar com a fluidez, lidar com a dinâmica da água, repetindo essa lógica aqui para uma imagem pintada em aquarela aqui, mas com os mesmos conceitos. Ó. Essas mechas de luz, essas brechas de luz aqui no meio, que tem poucas na foto, eu ampliei elas na pintura, porque para mim isso é um efeito interessante também, a luz filtrada através da vegetação. E na pintura ampliada, depois de ter estudado a paleta reduzida, isso aqui volta a aparecer, né? Beleza. Então eu tenho inúmeros outros exemplos aqui de vezes que eu repeti esse processo, tanto em fotos que já trazem uma distribuição interessante de valores, como essa aqui, por exemplo, né? Eu acho que ela tem uma região bastante luminosa aqui, tem esse triângulo de luz que se forma nessa região, tem um contraste no formato da casa retangular com a luz na fachada e o lado de lá escuro. Aí eu prolongo aqui essa sombra, defino que isso aqui vai ser luz também e trabalho com esses pequenos recortes, formas geométricas de luz que se criam, né, através do raciocínio dessas formas. Porque num desenho, numa pintura, tanto os objetos quanto a luz e a sombra têm a mesma importância, né? A forma da casa, que é um retângulo, esses triângulos que a sombra cria, esses recortes de luz, triangulares, retangulares, de formas orgânicas, também são elementos de composição. Então eu tenho várias fotos aqui, onde eu já fiz esses estudos em miniatura, inclusive algumas que não são tão boas assim em termos de distribuição de valores, ou porque a luz no dia não estava boa, ou porque o fotógrafo, que no caso fui eu mesmo, não acertou o enquadramento direitinho e tal. Então a gente vê nessa foto aqui que tá tudo muito poluído, assim, tudo muito cinza por igual. Um recurso que eu sugiro para que a gente enxergue melhor essas coisas de valores, né, distribuição dos tons de cinza dentro da imagem, é usar o filtro monocromático do celular para observar a foto em preto e branco e analisar isso. Aí eu, na hora de fazer um desenho, se eu quiser mesmo pintar esse tema, eu vou ter que adaptar um pouco. Aqui eu clareei o barco, escureci o fundo em torno dele para que ele se destacasse contra o escuro, defini melhor essa área de transição da luz para a sombra aqui no mar, criei uma forma geométrica mais compreensível para essa vegetação lá no fundo e trabalhei com uma escala de valores reduzida, né? A gente nem sempre precisa trabalhar com os 9 tons da escala, os 9 valores da escala que a gente é acostumado a fazer. Se você conseguir resolver a sua imagem com menos valores, melhor, né? Então o que eu pretendo fazer agora é pegar uma outra foto aqui e fazer esse arranjo aí para vocês darem uma observada.